Ele falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Jesus se volta para ele assim, e diz assim: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi sangue e carne quem tu revelar estas palavras, mas o meu Pai que estás no céu. E eu também, em verdade, vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Aí Jesus vai dizer mais alguma coisa. Percebam que Pedro falou então alguma coisa, que Cristo perguntava o que as pessoas diziam dele, e Pedro falou acertadamente. Cristo falou, tipo, parabéns, mas que não tinha sido o humano, o ser humano, Pedro que tinha falado aquilo. Mas sim o Espírito Santo na mente, no espírito, na mente de Pedro. Então, mostra aí o espiritual. Porque como que Deus fala na mente de Pedro se não é por uma via espiritual? Por que os outros também não ouviam? Não foi ouvidos humanos, foi o coração. E continua, porque veja o que acontece depois, logo depois, com Pedro, quando ele também comenta alguma coisa a partir de uma fala de Jesus. Ouçam lá. Coisas. Mas ele disse o seguinte para os seus próprios discípulos: Mas importa que nós subamos para Jerusalém. E ali o Filho do Homem será entregue para sofrimento, será entregue para os anciãos. Então, aí Jesus Cristo também está falando uma coisa que está por acontecer. E como que ele sabe se ele é homem? Ele foi, ele foi tirado da situação de, de Deus, prerrogativa, poderes dele de Deus não estavam nele enquanto homem. Então, como ele sabia que ele ia para ser sacrificado? Para os principais sacerdotes e para também os escribas. Eles o matarão, Aí, ó. mas ao terceiro dia ele ressuscitará, ou será ressuscitado dos mortos. Imediatamente Pedro, naquele Veja, contexto, ele falou isso como? Aí de Cristo. Agora vamos ver o que Pedro fala. ele pega o Senhor Jesus à parte e diz assim: Senhor, Senhor, isso jamais te acontecerá. Tenha Veja, é uma atitude natural, né? Humana. Não, vai acontecer isso. E ainda ele fala, pro teu bem. Veja que importante isso, senhores. compaixão de si mesmo. Compaixão. Vocês se lembram a resposta do Senhor Jesus? Ele não se dirigiu a Pedro. Ele falou assim: Arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, primeiro, no primeiro diálogo, que eu vou até repetir. Pedro fala uma coisa e Cristo fala que aquilo não veio dele. Depois, ele fala que ele vai ter que ser sacrificado. Jesus homem, desprovido das suas prerrogativas de Deus. Aí depois Pedro chama a atenção dele para ele não ir para Jerusalém.
E aí ele chama a atenção de quem? De Satanás. Senhores, em poucos minutos, e eu vou repetir esse texto, dada a importância disso para nós, quem estiver me ouvindo é uma grande, enorme oportunidade para refletir sobre a vida espiritual. Porque não existe coisa mais importante para a gente fazer. O meu amor por todos vocês, por qualquer ser humano, assim como Jesus Cristo, como o meu servo, como o meu irmão mais velho, como o meu Salvador, sai dos céus para encarnar, para chegar a 33 anos e meio, ir para a cruz e morrer por mim, por você e pela humanidade, e eu, por crer nisso, estou dando a minha vida para ele, e ele é o meu mentor, e eu me transformo, é o objetivo da nossa mentoria aqui, é a transformação da mente. Tudo isso para passar o amor ágape, por todo mundo que eu possa estar atingindo nas redes sociais. E, sobretudo, obedecendo ao próprio Jesus, que pediu para a gente ir a todo mundo pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho é anunciar o reino. Pregar o Evangelho significa falar de Cristo. Pregar o Evangelho é fazer parte do corpo de Cristo, da noiva, da igreja de Cristo. Como ele está falando aí, queria edificar a sua própria igreja. Para isso, o cristão verdadeiro, aquele que nasce de novo, aquele que é discípulo de Cristo, sabe que tem que carregar sua cruz. Todos os discípulos dele, lá quando ele passou encarnado, morreram de forma trágica. Foi a mais trágica foi de Jesus Cristo, mas foi vários homens, vários discípulos de Cristo morreram em situações difíceis. Porque não seremos nós agora que não vamos carregar a nossa cruz? Porque a religião diz que não tem isso, que Deus é bonzinho, Deus é justo, Deus é o amor ágape. Ele tem um amor incondicional por nós. Os problemas somos nós, pecadores, inveterados, trapo de imundície, espiritualmente falando. Bom, vamos escutar o preletor que é melhor. A palavra cogitar aqui é pensar. O mesmo Pedro que anteriormente teve uma revelação tão profunda, teve um acesso tão direto da própria revelação do Pai Celestial, ele mesmo se tornou o que? Um instrumento de Satanás. Satanás lançou uma seta na mente de Pedro. E Pedro Satanás lança setas em todas as mentes. Inclusive o próprio Cristo, quando ficou 40 dias no deserto, e o próprio Pai provou o Filho e aprovou, porque Cristo não se curvou a Satanás. E como eu disse, eu vou voltar aqui, ver o quanto que eu volto aqui, para para fixarmos isso. alguns dos profetas, e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Aí Pedro tomou a dianteira e falou assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi isso? Jesus se volta para ele e diz assim: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, que não foi sangue e carne quem tu revelaram estas palavras, mas o meu Pai que estás nos céus. Vida E espiritual. eu também, em verdade, vos digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, referindo-se a ele mesmo, Cristo, edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Se Aí, ele que edifica a igreja, não é essa igreja de alvenaria ou de concreto. Não é uma edificação física, é espiritual. A igreja é viva, orgânica, e está
todas as pessoas que nasceram de novo. Então, é espírito vivificado, que são cristãos. Então, um pequeno Cristo vivendo nelas. E eu testemunho que sou uma delas. Jesus vai dizer mais algumas coisas, mas ele disse o seguinte para os seus próprios